estudante! Que bom que você está comigo de novo para mais uma aula de Biologia do segundo ano do ensino médio, comigo, Marisa Araújo, Marizinha, e hoje com o intérprete de Libras, Daniel. Tudo bem, Daniel? Então sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia, essa matéria linda, né, que é maravilhosa. Aula do segundo ano, Ciência da Natureza e suas tecnologias, componente ocular Biologia, tá? O que queremos aprender na aula de hoje? Queremos desenvolver quais habilidades, né? Identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos e características fisiológicas e adaptações dos seres vivos nos diferentes ambientes da Terra. Nós vamos ter várias aulas de reino, tá, gente? Parte 1, parte 2, parte 3. Então, vocês continuem assistindo para aprender comigo todos os reinos aí dos seres vivos, tá certo? Bem, vamos estudar hoje, né? Nós começamos na aula passada a falar da classificação dos seres vivos, vocês lembram? De Linneu, falamos da cladística, da filogenética, da taxonomia, né? Então vamos aí estudar aí um pouquinho de como aconteceu essa história aí da classificação dos seres vivos em reinos, tá? Lembrando que até meados do século XIX, Linneu aí, né, separava aí os grupos em que, olha, reino plantei, englobava plantas e fungos juntos aqui do reino das plantas, e animalia, que englobavam os animais. São 2 reinos aí, tá certo? Essa imagem aqui mostrando, olha, uma libélula representando o reino animal, e aqui o reino dos vegetais, aqui uma folha, onde ela está pousada, tá certo? Olha só, até meados do século XIX, tá? Bem, e o reino protista? Gente, olha só, olha aquela imagem ali. O surgimento do microscópico, ele foi fundamental para evidenciar os seres microscópicos, que não eram vistos a olho nu, tá certo? Então, olha que interessante, criado para acomodar as inúmeras espécies microscópicas que até então eram classificadas como animais ou plantas. Estava tudo junto ali no reino animal e planta, tá certo? Um critério aí meio amplo demais, né? Tá certo? Então, em 1866, pelo biólogo alemão Haeckel, tá? Que, olha, meados do século XIX, com a descoberta aí do microscópio. Gente, vamos aqui na minha bancada, tá? Eu trouxe aqui para vocês exatamente aquele bichinho que está ali, que é um protozoário ciliado, tá? Então, se você colocar aqui, ó, não estou enxergando nada, mas se colocar numa lâmina e levar ao microscópio, não dá para vocês verem aqui, então já está jogado lá na tela. Vocês vão perceber que existem seres unicelulares, tem uma célula só, tá certo? Que são aí os protozoários, tá certo? E então, a descoberta do microscópio foi fundamental aí para acrescentar mais o reino. Qual reino? O reino dos protistas, tá ok? Voltando aqui para o quadro, mostrando que esse é um ser unicelular, ele tem movimentos, né, tem os cílios. Eu acho muito bonitinho aí os protozoários, tá, gente? Esse aqui é um paramécio. Então, vamos lá. Olha, o microscópio óptico, imagina naquele tempo, não devia ser muito bom nada, né? Então, você enxergava ali protozoário, enxergava fungo, mas bactéria é um pouco mais difícil de visualizar, tá, gente? Mas, com o surgimento do microscópio eletrônico em 1932, tá? Século XX, ficou claro que as bactérias eram micro-organismos diferentes dos protistas, tá certo? Dos protozoários. Então, vão separar aí as bactérias dos protozoários, tá? Então, Copeland, olha só, ele viveu de 1902 a 1968, passou a incluir as bactérias em um reino à parte, em 1936. Então, percebem que a tecnologia, ela foi ajudando aí a buscar também novos critérios de classificação,
e muitos deles microscópicos. Então, essa imagem aqui, esse GIF, mostrando aqui uma bactéria em forma de bastão aqui, ó, tá certo? Que é bem difícil de ver. Aqui, no caso, pode ser visto com muito mais detalhes no microscópio eletrônico, ok? E aí, então, surgiu qual reino? O reino Monera, tá? Bem, e o reino Fungi? Lembra que os fungos estavam lá, junto com as plantas? Então, olha só, criado pelo biólogo estadunidense Robert Whittaker, em 1920 a 80, que foi aí, né, a época que ele viveu, e em 69, os fungos deixaram de fazer parte do grupo das plantas e receberam aí o seu próprio grupo. Voltando aqui na minha bancada, um exemplo aqui de fungo, ó. Tentei localizar um cogumelo ontem, não estava muito fácil. Consegui achar esse aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, tá? Um talinho aqui. E aqui o corpo de frutificação de um cogumelo, um fungo, tá certo? Muito fácil também, é só ir na geladeira, tá? Achar lá, olha, um alimento esquecido, um chuchu, e aqui mostrando já o fungo, tá? Comendo aqui, né? Ele é um ser heterotrófico, né? Fazendo aqui a decomposição do fungo. E lembrando aqui que fungos e bactérias são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, tá certo? Então aqui, olha, reino das plantas, eu trouxe aqui um exemplo de planta para vocês, uma samambaia, tá? Tem uma outra aqui também, mostrando o reino das plantas. Reino animal, representado por mim, ser humano, que também pertence ao reino animal, tá? E aqui trouxe um moluscozinho, tá? Para representar o reino animal. Aqui provavelmente vai ter algas microscópicas, vão ter protozoários e também bactérias, tá? Estão aqui no reino Monera e Protista. E o reino Fungi, que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Vamos lá. O Whittaker, ele fez, gente, uma classificação, né, de 5 reinos. Na aula passada eu trabalhei com vocês os critérios de classificação, né? Então vamos olhar aqui, fazer juntos esse quadro, mostrando as características dos 5 reinos de Whittaker. Olha só. Quais são os critérios que ele utilizou? Organização celular, tipo de núcleo, tipo de nutrição. Organização celular. Critério, se é unicelular ou pluricelular. Tipo de núcleo, se é procarionte ou se é eucarionte, tá? Tipo de nutrição, se é heterotrófico ou autotrófico, tá? E Marizinha, será que eu lembro disso? Enquanto vocês estão escrevendo aí, no caderninho de vocês, tentando lembrar, vamos fazer uma revisão aqui. Tipo de núcleo. Que é isso, Marisa? Ah, as bactérias têm o núcleo disperso no citoplasma, não tem aí a carioteca isolando, né, o núcleo aí com o espaço isolado do citoplasma. Então, eu chamo então que as bactérias são seres procariontes, que têm o núcleo desorganizado. Lembraram? Então é bom fazer essa revisão aí. Não pode esquecer disso. E esse núcleo aqui, olha, aqui eu já tenho um núcleo que está, olha, aqui o envoltório nuclear, uma membrana nuclear com os poros, as organelas. Então eu tenho aqui um núcleo organizado, que eu chamo de eucarionte. Tá certo? Então esse é o critério tipo de núcleo. Procarionte, núcleo desorganizado, eucarionte, núcleo organizado. Nutrição. Ah, isso você lembra, né? As plantas produzem seu próprio alimento. São seres autotróficos. Trófico, alimento, auto, si mesmo, si próprio. Então, as plantas, vou fazer aqui uma setinha para cá, elas são autotróficas.
E os demais aí da cadeia alimentar, olha aqui a cobra comendo aqui um sapo, são animais heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento. Então, esse critério, tipo de nutrição, é heterotrófico e autotrófico, tá? Só para vocês recordarem, que eu tenho certeza que vocês viram isso desde lá do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Então, já que eu recordei com vocês, podemos então agora preencher, tá? Então, o reino Monera é unicelular, é procarionte, tá? Tipo de nutrição, nós temos bactérias, a maioria heterotrófica, mas tem bactéria autotrófica e heterotrófica. Você pode colocar heterotrófica e auto, ou colocar maioria heterotrófica. Protistas, unicelular, mas também pluricelular. Vou explicar por quê. Porque as algas que estavam lá junto com plantas foram colocadas no reino protista, tá, gente? Juntamente aí com seres, pode ser alga microscópica ou alga macroscópica, tá? Então, uni e pluri. Tipo de núcleo, gente, só Monera que é procarionte. Todos os demais são colocar eucariontes. Fungo, eucariontes. Reino das plantas, eucarionte. Animalia, eucarionte. Todos com núcleo organizado. Apenas Monera com núcleo desorganizado. Tipo, organização celular, fungo. Pode ser uni ou pluricelular. Plantas, pluricelulares. Animalia, pluricelular. Tipo de nutrição, protista. Como tem alga junto, pode ser heterotrófico, no caso se for os protozoários, e autotrófico, no caso das algas. Fungos heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. As plantas, vocês já sabem, são autotróficos. E os animais, que somos nós, somos heterotróficos. O espaço pequenininho, a letrinha ficou aí miudinha, tá? Mas isso aí vocês podem depois rever. E eu tenho certeza que o professor de vocês já trabalhou isso várias vezes com vocês. E os exemplos aqui, Monera são as bactérias, protistas, protozoários e algas unicelulares, os fungos, as plantas, qualquer aí, uma samambaia, uma árvore, e animais, pode ser até eu, que eu sou um animal como você, ok? Bem, aqui, voltando agora para um esqueminha. Vamos esquematizar, tá, gente? Olha, lembrando aí que inicialmente, né, Reiki, olha, dividia em 3 grupos, ó. Animalia, reino das plantas, plantei, e protista. Então, para que fazer isso, Marizinha? Porque esses esqueminhas ajudam o cérebro da gente a organizar o pensamento. Ai, biologia é tão complicada, é tanta coisa, é tanto número. Faz desenho. Na sala de aula eu sempre peço, biologia tem que ter lápis de cor, tem que ter canetinha, sabe? Porque a gente trabalha bastante aí com as cores, com aspecto visual. Então aqui, ó, reino animalia, opa, deixa eu virar para cá, e o vegetal, tá? Qualquer outro, olha lá, o protista, né, que surgiu aí depois, lembra? Com o microscópio, né? Então, vamos colocar aqui mais uma colinha. Protista, surge depois. Então, aqui uma classificação de 3 reinos. Parou por aí? Não, não parou por aí. Depois, né, lembra da classificação aí? Vamos lá? Quem que foi? Copland, já 4 grupos, acrescentando Monera. Aí, né? Então, vamos colocar o Monera aqui, ó. 4 grupos. Ok? E por último, e não menos importante, vamos colocar o quê? Os fungos, né? Que vão, então, aqui deixar de estar com as plantas. Não, vamos colocar os fungos aqui
separadinho. Então, vocês podem até usar a caneta e escrever todos os reinos aqui, tá certo? Deixa eu só finalizar aqui. Pronto, agora eu tenho 5 reinos, tá certo? Animal, vegetal, protista, monera e fungi, tá certo? Então, essa brincadeira aqui simples, até o professor pode repetir isso, ajuda na memorização. É lógico que memorizar só não é fundamental, você tem que compreender, né? Compreender e memorizar, tá certo? Isso ajuda bastante. Marizinha, olha, você vê muito em livro esse desenho, igual eu fiz ali, mas com as representações, olha, o reino monera, o reino protista, já com as algas aqui juntos, tá? Reino animalia, né? Moluscos, os vermes, né? Os animais marinhos, terrestres, aqui as plantas e os fungos aqui, tá? Então, vocês acham exatamente aquele esqueminha que eu fiz ali nos livros. Mas, gente, a biologia não para, o estudo não para, e aí a gente começa agora a trabalhar com critérios mais moleculares, tá? Então, olha só, Uzi, já no século 20 e 21, ele começa a perceber que existem diferenças no RNA ribossômico, né? Lá do ribossomo. E ele fez, então, uma nova classificação usando esse critério molecular. O que ele fez? Olha só, ele fez um esquema de árvore da vida com 3 domínios, tá? Quais são os 3 domínios? Ele separou, gente, bactérias, tá? Que antes eram junto as bactérias com as arqueobactérias. Nós vamos estudar depois, nas próximas aulas, diferenças de arqueo e bactéria. Arqueobactérias são aquelas bactérias que têm algumas características importantes, que eu vou explicar depois para vocês, que elas sobrevivem em locais extremos, muito calor, muito sal, temperatura muito alta, né? Que são as hipertermófilas, metagênicas, halófitas extremas, são bactérias que resistem a condições extremas. E ele percebeu que elas têm diferenças lá no RNA ribossômico, que é mais parecido com o dos eucariontes, tá? Então, separou, monera em 2, árquea e bactéria, tá certo? Que era o antigo reino monera. E aqui ficou eucária. Eucária lembra de eucariontes, núcleo organizado, que são os animais, os fungos e os vegetais. Então, esse é o esquema de 3 domínios do Uzi, ok? Deixei para vocês aqui de atividade, para vocês preencherem aqui, olha, Haeckel, Copeland, Whittaker e Uzi, aqui, ó, planta, depois surge protista, olha, depois monera, por último fungo, e Uzi depois separa em bactéria e árquea, que são os 3 domínios. Vocês podem fazer isso aí como exercício, tá ok? Eu mesmo criei esse esquema. E mostrando aqui outra atividade da árvore de Uzi, de 3 domínios. Quais reinos pertencem ao eucária? Lembra? Animais, fungos, plantas, né? E cite uma característica comum entre eles. Então, para vocês também fazerem o exercício em casa, tá certo? Bem, essas foram as minhas referências bibliográficas, espero que vocês tenham gostado, compreendido e mandem suas dúvidas para mim no Tira Dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. Um grande beijo da Marizinha.